por falar em grande referência, a gente está falando sobre esses grandes nomes. Hoje, talvez um dos maiores ídolos que a gente tem na atualidade, um dos caras mais influentes, populares, é o Charles do Bronx, né? Vem furando a bolha, atingindo públicos fora do MMA. Qual que é a leitura que você faz desse crescimento do Charles, da imagem dele, né? Não só dentro do octógono, que o moleque é um fenômeno ali dentro lutando, mas como um todo, né? Acho que pouca gente imaginava que o Charles fosse ser tão grande quanto ele se tornou, né? Qual que é a leitura que você faz? Então, isso é muito importante falar, né? Porque tem o lutador dentro do octagon, o cara que mostra as habilidades, e como você falou, né? Furar a bolha, você passar, né, a ter contato com o público, isso é muito difícil, né? Isso aí que um Jordan fez, que um Tiger Woods fez né, no popularizar o esporte, e mesmo a gente não estava na TV aberta, né, nos últimos anos, isso faz uma grande diferença. Nessa volta do UFC à TV aberta, a gente vai conseguir atingir o público. O Charles, através das mídias sociais, ele conseguiu atingir muita gente que não seguia o esporte, talvez seja pelo contato. Favela venceu, né? Ele se comunica com o playboy e se comunica com o cara da comunidade, né? Então, e se apresentou muito bem dentro do octógono. A gente fala aí que foram 12 vitórias, né, consecutivas, né, 12 vitórias consecutivas, maior número de finalizações, quebrou o próprio recorde, né, de finalizações, o maior finalizador da, acho que 13 ou 14 13 finalizações seguidas. Então, o cara quebrou recordes, números, né? E eu posso falar que o Charles ele teve um papel importante, assim como o Anderson segurou o esporte por anos, né? Como o maior, o Charles também nos últimos 3 anos segurou o esporte, né? Então é um cara importante. Né? A gente está vindo de derrota, realmente o adversário foi melhor que ele naquela noite, pela maneira que terminou a luta, mas a gente não pode apagar a história do Charles. Eu acredito que vai lutar novamente, né? Deve ter 1, 2 lutas a fazer aí, ou se ele quiser lutar, fazer a revanche diretamente. Mas a gente é um cara que traz história, segurou o esporte muito tempo, como se falou, né? Eu sempre brinco, já contei essa história para ele, que quando eu vi o Charles estava realmente furando a bolha, quando teve aquela polêmica lá do cinturão que não bateu peso contra o Justin Gaethje, que a minha avó me mandou mensagem do nada, perguntando o que aconteceu com o Charles do Bronx. Eu falei, esse cara tá gigante, porque é uma pessoa aleatória que não tem nada a ver com o mundo da luta, sabia o que estava acontecendo com ele, sabe? Aí você vê, você fala um exemplo, isso me marcou, assim, sabe? Esse cara tá grande mesmo. Tá grande, eu tive a oportunidade de dar uma volta com ele aqui. A gente foi em alguns lugares, quando ele fazia visita ao escritório do UFC. Você vê que um público, seja uma mulher, né? Você vê que um público que naquele hardcore de luta vinha pedir um autógrafo. Né? Aí sai uma senhora da cozinha do restaurante, vai pedir uma foto para ele. Aí você vê que ele realmente passou daquele público que realmente só segue luta, né? Ele foi para Abu Dhabi depois da luta, foi para Dubai um dia depois da luta e parou um shopping lá, né? Uma multidão lá em Dubai cercando ele do outro lado do mundo. Isso é muito bacana. Você vê o Charles com potencial para chegar em termos de idolatria a esses grandes nomes da história, como você foi, Anderson Silva e outros grandes nomes da história do MMA no Brasil? Com certeza, ele já fez a parte dele, né? Como eu te falei, né? Segurar o esporte por um ciclo de 2, 3 anos, né? Um cara de polêmicas, desafios, como esse caso da história do peso, o cara bater, né? Bater as polêmicas, atingir um outro público, ele já tem o nome dele gravado na história. Pode-se dizer como é um Federer que teve, né? Tem no tênis, né? Como, né? Sei lá, o Senna, o Jordan teve a passagem dele de 7, 8 anos. Eu acho que talvez esses grandes nomes que você citou, né? Era o time do Brasil da década de 70, foi um clássico. Aquela época a gente teve um clássico. Esse agora, a gente está com um time muito bom. E eu posso te falar que esse time, tecnicamente, número de cinturões do UFC, talvez até em números de vitórias, né, de desempenho, tecnicamente é tão bom ou superior à nossa geração. Certo? Só que nossa geração ela ficou uns 7, 8 anos ali no top, né? Então, o Charles, pela idade que ele tem, que ele é muito jovem ainda, ele tem esse ciclo também, porque ele vai ter longevidade. É um cara que pode chegar, né, aos 35, ele tem ainda mais 7, 8 anos de carreira. Então, ele já fez a parte dele. 3 anos, o Charles segurou o esporte no Brasil. Esse ponto que você citou é muito interessante, porque é como se vocês tivessem sido, entre aspas,
os pioneiros, né? Essa analogia que você fez da década de 70 é muito importante e muito legal, porque é como se houvesse até uma certa nostalgia, né, em relação aos craques do passado com os craques atuais. É um processo natural, né? Identificação não se cria da noite para o dia. Então, essa nova safra tem um caminho a percorrer, né? Embora muita qualidade, para se identificar com o público também, né? Com certeza. E você pode falar, a gente tem craques, né? A gente tem craques, né? No momento, a gente está com o Poitin, super craque, monstro. Né? A gente está com o Davidson Daikon, monstro. Amanda Nunes. Benavides, né? Ele virou o avesso, que era o super nome da categoria. Judiou. A gente não pode esquecer. Amanda Nunes, a melhor lutadora de todos os tempos. A gente tem Charles do Bronx. Olha todas as divisões aí, né? Aí, na divisão do Davidson, a gente está com o Pantoja logo ali atrás, na sequência, né? A gente tem o Durinho, que está ali muito forte naquela categoria. Está há uns 3 anos ali, sempre beirando, né, os caras. Então a gente está muito bem posicionado em todas as categorias. Então, essa geração, ela está muito boa, cara. O Brasil falta, acho que uma TV aberta para dar essa identidade a esses lutadores, né? Lutadores como esse estarem no Faustão, né, em programas de auditório, assim. E aí, com certeza, com a ajuda de vocês das mídias digitais, programas, eu acho que o Brasil vai entender a fase que está passando agora. Para mim, é a melhor fase de todos os tempos. Concordo contigo, assina embaixo. Só para a gente fechar, 2 perguntinhas rápidas aqui. Em relação ao retorno do Charles, muita gente tem falado, ele resolveu tirar um tempo para descansar, eu acho que foi uma atitude correta da parte dele, né? Botar as coisas no lugar primeiro, dar uma descansada para o corpo, para a mente. Como é que você vê esse próximo passo do Charles, que vai ser tão importante para a continuidade? Então, é uma luta interessante com o Dariush também. O Charles, né, ele, da posição que ele está no ranking, realmente ele pode, mas ele já ganhou dos grandes nomes da categoria que estão ali, né? No seu Dariush. É algo interessante que o pessoal do UFC quer ver, né? Mas o Charles realmente a gente vê que ele ganhando 1 ou 2 lutas, ele vai estar na disputa de título novamente. Isso é importante. É importante o entendimento dele do momento. Ele falou, agora não. Eu vou lutar, vou dar um tempo para minha cabeça, vou descansar minha mente. É um cara que se treina muito, se puxa bastante, né? Porque além de um grande atleta, ele é um ídolo. Né? Isso aí consome muito tempo, entrevistas, campanhas de TV, esse tipo de coisa. Eu acho que é importante a gente saber quando o Charles voltar, ele vai voltar com tudo. E eu sou um grande fã dele. Boto fé, somos 2. Para a gente finalizar... Dois, né? Somos como 2. Todos os brasileiros, atualmente, como toda a torcida do Corinthians, né? Isso que eu ia falar, eu até me corrijo, somos 2 não, somos milhões, né? Porque a galera que gosta dele é realmente muito grande. Bom, e aí, vocês concordam com as declarações da lenda Rodrigo Minotauro a respeito da imagem do Charles como um todo? Coloquem as opiniões aqui embaixo, só lembrando que esse trecho é exclusivo, ainda não tinha soltado, a gravação com o Minotauro foi feita há alguns meses, mas essa parte falando sobre o Charles eu recortei, não divulguei e segurei para postar nessa véspera de retorno, né? Tá muito próximo, 8 meses depois da última luta, Charles volta à ação no dia 10 de junho, UFC 289 contra Beneil Dariush, então naturalmente as próximas semanas, os próximos dias vão ser repletos de conteúdos a respeito do Charles, a respeito da Amanda também, que vai liderar o card, então não tem como ser diferente. Teremos muitos conteúdos exclusivos a respeito, então conto muito com o engajamento de todos vocês. Caso seja novo aqui no canal, se inscreva aqui, o meu canal é novo, mas eu tô muito feliz com o feedback que vocês estão me passando, 36 mil inscritos em apenas 2, 3 semanas, tô muito feliz. Ativa o sino para receber as notificações, deixa o like, ajuda compartilhando, comenta. Preciso muito do apoio de vocês para, nesse meu recomeço, fazer esse canal crescer também. Beleza? Fiquem ligados porque tem muito bate-papo exclusivo. Os próximos dias serão bem cheios. Tem algumas entrevistas, nomes especiais, que eu não posso revelar todos ainda, mas fiquem ligados. Algumas que vocês estão pedindo há algum tempo e eu finalmente consegui gravar. Então vai ter muita coisa bacana por aqui nos próximos dias e eu conto, como sempre, com a audiência e o feedback de todos vocês. Deixa o like para dar aquela moral e conto com vocês nos próximos vídeos. Valeu!